Olá, senhores, sejam bem-vindos. Meu nome é Sandro, eu sou advogado tributarista e nesse vídeo eu quero falar para vocês de 3 grandes benefícios em se constituir uma holding familiar. Para você entender o que é holding familiar, a holding familiar é uma empresa constituída pelos membros da família. Pais e filhos constituem a empresa. E o objetivo dessa empresa é estar administrando o patrimônio da família. O patrimônio vai para a holding por intermédio de integralização de capital. Ou seja, o pai pega o patrimônio, integraliza numa empresa e coloca os filhos como cotistas. Os 3 grandes benefícios em se fazer isso é, primeiro, planejamento sucessório, segundo, economia de impostos e o terceiro, a proteção do patrimônio. Para você entender bem, quanto ao benefício do planejamento sucessório, o primeiro grande tópico a ser estudado é evitar a existência de inventário. A partir do momento que você constitui uma holding familiar da maneira adequada, você não tem que fazer inventário. E os custos de constituir uma holding são muito inferiores ao inventário. Para você ter noção, o inventário hoje, você gasta 8% de imposto causa-mortes, você pode gastar de 8 a 10% de advogado, mais taxa de cartório, taxa de fórum, dentre outros. Então você pode chegar a 20% do seu patrimônio. Se você tem um patrimônio de 10 milhões de reais, você pode chegar a gastar 2 milhões. Já por outro lado, se você instituir a holding para estar transferindo o seu patrimônio para os seus herdeiros sem ter que fazer um inventário, você pode chegar a gastar aí 100 mil reais. Ou seja, muito menos. Você pode chegar a menos de 10% do valor do seu patrimônio, do valor do inventário. E isso é muito interessante. Outro ponto muito interessante é evitar as brigas familiares. Quem nunca ouviu falar que depois que o pai faleceu, os filhos ficaram brigando pela herança? Isso é comum. Já na holding, quando você põe o seu patrimônio dentro da holding, você estabelece um estatuto e já distribui as cotas para os herdeiros. Entretanto, você se mantém como administrador vitalício. Você continua dono de tudo. Então é muito interessante que os seus filhos já estão com o patrimônio dividido, não há que se falar em brigas. Terceiro grande benefício, evitar o deságio do bem. Quem nunca ouviu falar que bem de inventário é bem enrolado? Então, se você tem um patrimônio e não tem dinheiro para pagar o inventário e vai vender um patrimônio durante o inventário, esse bem vai perder muito valor. Ele pode chegar a perder 40% do valor de mercado. Na holding, não. A partir do momento que o patrimônio é da empresa, a empresa pode vender esse patrimônio e transferir no próximo dia, independente se algum dos herdeiros ou se algum dos sócios faleceu. Então, o próprio pai, se ele falecer, os filhos no outro dia, sendo o administrador da empresa, pode ir lá e vender o patrimônio e transfere a escritura. Não há que se falar em deságio do patrimônio. Isso é muito interessante. Outro grande benefício é a desburocratização do patrimônio. Tudo que você vai fazer, você precisa de autorização do juiz. Você quer fazer um financiamento, o juiz tem que autorizar. Você quer vender o patrimônio, o juiz tem que autorizar. Ou seja, o bem fica travado. Já na holding, não. A holding ela tem a possibilidade de fazer todos esses negócios jurídicos independente da autorização do juiz. Mesmo que o pai faleceu, a holding vai continuar com atividades. Então ela não vai ficar travada e burocratizada, esperando tudo uma decisão do juiz para você poder estar negociando esse patrimônio, estar movimentando esse patrimônio. O quinto benefício é o planejamento das despesas de transmissão dos bens. Entenda que para você fazer o inventário, você tem que pagar de imediato honorários advocatícios, tem que pagar as custas de cartório e também os impostos. Os impostos, em regra, você tem 90 dias para levantar. Então imagine, se você fez um inventário, você tem um prazo máximo de 90 dias para levantar todo esse valor e é muito dinheiro. Já na holding é diferente. A holding, se você tem um patrimônio grande, você pode ir integralizando os imóveis aos poucos ir transferindo para os herdeiros. Sem contar que o trabalho de constituir uma holding é muito mais rápido do que de se constituir um inventário. Então, se você quer integralizar um patrimônio, você consegue fazer isso em 30 dias. É rápido e prático e você não precisa de decisão judicial nenhuma. Já do ponto de vista de economia tributária, nós podemos citar 4 tópicos. Primeiro, reduzir o imposto de renda sobre as receitas de aluguel. Na pessoa física, as receitas de aluguel chegam a 27,5%. Já dentro da holding, essas mesmas receitas de aluguel são tributadas em 11,3%, ou seja, muito inferior ao que é a receita na pessoa física, menos da metade. Então é muito favorável. 11,3%
para 27,5% tem uma diferença muito grande na economia dos tributos sobre aluguéis de imóveis. Segundo ponto interessante é a redução dos impostos de transmissão. Como a gente disse lá no inventário, a depender da situação e da estrutura da sua família, você consegue fazer essa transferência sem ter custos de impostos de transmissão. Nem o ITBI na venda, porque a depender da situação, a Constituição te dá uma isenção, uma imunidade tributária, ou a depender da situação, você não tem que pagar os impostos de doação, porque você pode fazer a compra e venda de cotas para os herdeiros. Então, se torna muito interessante. Terceiro tópico interessante é que reduz o ganho de capital na venda de imóveis. Olha só, o ganho de capital pela legislação brasileira é de 15% a 22,5% a depender do valor do patrimônio. Quando esse patrimônio está dentro da holding, você pode vender ele a 5,9%. É lógico que a gente tem que analisar situações como, por exemplo, a depreciação do bem, que pode reduzir o valor. E também que, no caso da pessoa física, ele paga sobre a diferença. No caso da holding, sobre o montante. Mas se você pensar da seguinte forma, eu comprei um bem por 100 mil e vou vendê-lo por 1 milhão, eu vou pagar 15% sobre 900. Se eu comprei um bem por 100 mil e vou vender ele por 1 milhão na holding, eu vou tributar 5,9% por 1 milhão. Sai muito mais barato. Então, no ganho de capital, você economiza muito dinheiro. Quarto tópico importante. É um meio de planejamento tributário excepcional. Se a família tem atividades empresariais, por exemplo, supermercados, postos de gasolina, dentre outros meios de atividade, a holding pode se tornar um instrumento muito atrativo para fazer o planejamento tributário dessas empresas. Ela pode estar participando na administração dessas empresas, trazendo muitos benefícios fiscais no planejamento tributário. Terceiro grande tópico importante para a gente é a proteção patrimonial. Quando você transfere o patrimônio para a holding, ela evita o risco dos empreendimentos. Se essa família tem um empreendimento, por exemplo, um supermercado, e o patrimônio, por exemplo, o prédio do supermercado está dentro da empresa, dentro do supermercado, se acontecer um débito extraordinário, trabalhista, tributário ou um credor, e a empresa não tiver condições de pagar o débito, o bem vai ser penhorado. Por outro lado, se esse bem estiver dentro da holding, a holding não está participando da atividade, não tem o risco. Então, esse bem não vai ser atingido pelas dívidas dessa empresa. A holding pode fazer um aluguel ou pode fazer um empréstimo para essa empresa e essa empresa usar. Mas a titularidade do bem é da holding e a holding não tem responsabilidade sobre as atividades dessa empresa. Então, é uma forma muito interessante de estar protegendo. E também evita os riscos extracontratuais da pessoa física. Imagine um médico, numa operação, deixa um paciente morrer. Imagina uma pessoa que está dirigindo, atropela e mata uma família. É lógico que ele vai ter que indenizar. No caso, se o patrimônio está no nome dele, pessoa física, ele vai responder com o patrimônio. Por outro lado, se esse patrimônio está protegido dentro da holding, a holding não matou ninguém, não atropelou ninguém e ela não tem que indenizar. Então, de certa forma, é uma forma de você estar protegendo o seu patrimônio sem ter esses riscos pessoais e empresariais. Terceiro ponto interessantíssimo, protege contra os agregados. Agregados são genro, nora, netos, sobrinhos que possam vir a ser herdeiros no futuro. Por que protege contra eles? Porque você pode estabelecer diversas cláusulas. A partir do momento que você estabelece a holding, você tira das regras do Código Civil e coloca essas regras dentro do contrato social, dentro das regras empresariais. E tudo aquilo que está no contrato social tem que ser respeitado. Então você pode colocar uma cláusula de usufruto e administração vitalícia do pai que instituiu o patrimônio, ou seja, o pai que está colocando o patrimônio dentro da holding para transferir os filhos, ele se mantém com a administração vitalícia. Ele toma conta de tudo sem ter que pedir autorização a nada para os filhos. Ele é o administrador. Ele também pode colocar uma cláusula de impenhorabilidade. Se os filhos tiverem uma dívida, essas cotas e o patrimônio da empresa não podem ser penhorados para pagar a dívida dos sócios. Ele pode colocar também uma cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, a partir do momento que eu crio a empresa, eu vou doar essas cotas para o meu filho. Mas é incomunicável, não atinge nora e nem os meus netos. Ela é incomunicável, é só dele. Então essa é a cláusula de incomunicabilidade. Posso colocar a cláusula de inalienabilidade,
Ou seja, eu dou, mas impeço que os meus filhos vendam. Até porque eles não têm poder de administração para isso. E também posso colocar a cláusula de reversão. Se eu doar essas cotas ou passá-las para os meus herdeiros, para o meu filho, por exemplo, e ele falecer antes de mim, em vez desse patrimônio ir para os herdeiros dele, que poderia ser a esposa e filhos, esse patrimônio se reverte para mim, ele volta para mim. Então, dentro da holding, eu tenho a possibilidade de estar criando todos esses mecanismos. Outro mecanismo importante é a proteção contra a ingerência dos herdeiros. Olha só, quem nunca ouviu falar que depois que um pai deixa o patrimônio, os filhos acabam com tudo? Aqui na holding, quando você estabelece o patrimônio, você faz o contrato social, você já estabelece os meios de estar administrando essa holding. Por exemplo, você pode colocar uma cláusula de que caso um filho queira vender, você coloca empecilhos. Por exemplo, ele tem que primeiro oferecer para o outro, ele tem que dar um prazo para o outro pagar, que pode ser de 5 a 10 anos, ele pode ter que vender sem juros, ele pode ter um prazo de carência de 5, 10, 15 anos sem ninguém poder vender nada do patrimônio, ou ele pode colocar uma cláusula de inalienabilidade vitalícia, que ninguém vai poder vender nunca esse patrimônio. Então, assim, você protege contra essas ingerências dos herdeiros. Então, senhores, nesse vídeo aqui eu falei assim de forma rápida e sucinta dos benefícios que a holding pode te trazer. É lógico que em poucos minutos de um vídeo não dá para falar sobre tudo, mas se você tem interesse em estar fazendo uma holding, se você quer mais informações sobre essa holding, meus contatos estão aí no vídeo, meu telefone, meu e-mail. Fique à vontade para entrar em contato. Eu atendo em todo o território nacional, independente se você está no Amapá ou se está no Rio Grande do Sul. Eu vou te atender por videoconferência. A maioria dos procedimentos são online, a gente consegue fazer tudo daqui de onde a gente está. Então, se você tem dúvida, se você quer marcar uma consulta, fique à vontade para entrar em contato comigo. Tá me ligando, tá me mandando um e-mail, que a gente marca uma reunião para estar atendendo você. Beleza? Então, desde já eu agradeço